E aí, galera, boa noite, como é que vocês estão? Acabei de chegar da igreja, foi extremamente poderoso. Participei de uma reunião de um dos ministérios da minha igreja e foi incrível, foi um momento poderoso. Não foi só um momento de reunião, foi ali um momento de adoração e de muita comunhão. E enquanto eu estava nesse momento de adoração e comunhão ali, nós estávamos louvando e o Espírito Santo ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração em relação ao Evangelho, e eu resolvi passar isso aqui para vocês. Eu não sou muito de gravar vídeo, acho que eu nunca gravei um vídeo falando algo. Acho que cantando já, mas falando não. E me deu vontade de fazer isso hoje. E o texto que eu vou ler é justamente sobre isso. Eu tinha vergonha de gravar, mas foi um compromisso que eu fiz com o Senhor desde quando Ele respondeu a minha oração em relação a algumas coisas que eu tenho orado durante os meus dias. Mas antes de falar com vocês, eu quero deixar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui a minha preciosíssima Bíblia. Quero deixar um texto para vocês que é bem interessante, falar sobre ele. Nós como cristãos, e nós sendo jovens, muitas das vezes nós temos vergonha de comunicar o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos familiares. E eu parei de ter medo de falar do Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. A partir do momento que eu entendi que talvez a minha vida seja um canal, a minha vida seja um instrumento no qual Deus irá usar para alcançar justamente aquela pessoa que está do meu lado, sabe? E eu tenho contato com diversas pessoas durante o meu dia, no meu trabalho, no meu convívio social, na igreja em si, e eu não me permito deixar que essa pessoa vá embora sem antes falar um pouco do Evangelho para essa pessoa, sem antes mostrar para essa pessoa o que de fato nós cremos, o que de fato nós queremos mostrar em relação à palavra, em relação ao Evangelho, em relação a esse Deus magnífico que nós servimos, que nós adoramos todos os dias. E eu quero ler para vocês Romanos. Esse é um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia. Quero ler para vocês Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E, meu irmão, deixa eu te falar, o Evangelho é uma das coisas mais lindas, é a coisa mais linda do universo. O Evangelho se trata de um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que mesmo sem nós merecermos, enviou o seu Filho para que morresse por nós, morresse pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos novamente acesso a um Deus todo-poderoso. E nessa reunião que teve lá na igreja, eu me lembrei de quando Deus me encontrou. Foi um momento extremamente poderoso, sabe? E tem tudo a ver com esse texto. Quando eu fui encontrado por Deus, eu me lembro que Ele enviou pessoas ao meu encontro para falar da palavra dEle, para falar do amor dEle, para falar de tudo que Ele tem feito por nós. E a pergunta que eu me faço é: por que hoje eu não faço isso? Por que hoje eu deveria sentir vergonha de anunciar o Evangelho, sendo que Deus
mandou uma pessoa em uma chácara que eu morava para falar do Evangelho para mim. E a partir do momento que eu me lembrei disso e eu me lembrei de todas as vezes que eu deixei de anunciar o Evangelho a uma pessoa por medo ou por vergonha, comecei a chorar compulsivamente ali. Eu falei: Senhor, me perdoe. Eu nunca mais deixarei de falar do Evangelho, eu nunca mais deixarei de anunciar o Teu amor, a Tua palavra, qualquer outra pessoa que aparecer no meu caminho. E eu convido todo mundo a fazer isso mesmo. Anunciar o Evangelho a todo mundo. Às vezes as pessoas ao nosso redor, elas estão precisando justamente disso. Elas estão precisando saber que há um Deus que ama, que zela, que acolhe, que coloca pessoas como nós no caminho dessas pessoas que estão precisando, justamente para trazer elas de volta para esse primeiro amor, sabe? Não sintam vergonha de anunciar o Evangelho, muito pelo contrário. Sintam alegria em anunciar o Evangelho. Sintam o amor ao anunciar o Evangelho. Olhe para todas as pessoas com extremo amor. Porque um dia, assim como eu, Jesus foi lá em um local específico e te resgatou. No meu caso foi uma fazenda, uma chácara, onde para mim era impossível alguém ir ali. Eu lembro que uma pessoa falou de Jesus para mim. Eu ignorei totalmente, mas aquela palavra ficou fincada no meu coração, ao qual me fez refletir durante os meus dias, até o momento que eu não mais aguentei. Eu falei: eu preciso disso, eu preciso desse Evangelho, eu preciso desse amor, eu preciso dessa graça. Eu me converti ao Senhor. Muitas das vezes a pessoa que está do seu lado só precisa de um posicionamento seu, de uma palavra sua, para falar: nossa, eu preciso de Jesus. Muitas das vezes a pessoa que está do seu lado precisa de um posicionamento seu, para falar: nossa, eu quero esse Jesus. E a pergunta que eu te faço é: até quando você vai se calar? Boa noite, queridos.